Olá, bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo E certo. você? Deixa eu baixar um pouquinho o seu som para mim. Acho que Você tá me escutando bem? tô te escutando direitinho. Ai, que bom. Ainda faltam, ainda faltam uns minutinhos aí, né? Faltam uns minutinhos, dois precisamente. Mas a gente tem que acabar entrando um pouco antes mesmo, né? Ah, Porque só tem tanta gente fazendo live. a gente não sabe como vai ser, se vai travar, se não vai travar. Eu achei tão engraçado, a gente vai fazer uma live na sexta sobre diagrama de tartaruga, né? Com uma amiga nossa também. E aí ela falou assim, no bandeirinha, ela falou assim, vocês acham que só Jorge Deus faz live? A gente faz também. É boa, né? Porque agora todo mundo. Eu também não tinha o hábito tanto de fazer live. E aí agora, eu falei, não, vamos começar a fazer, né? Vamos levar aí a informação, porque a gente. E tempo a gente arruma, né? Igual. Ontem eu fiquei atendendo, terminei o último atendimento 11h30. Não, 10h30. Foi 9h30, 10h30. E aí a gente, não, vou acordar um pouco mais tarde no outro dia e vai deixando, né? E aí eu falei, não, agora a gente vai ter que arrumar um jeito, né? É. Agora tem que programar os horários, senão a gente também fica o dia inteiro, né, fazendo. Também tem isso. Ai. Dani, Mas então vamos legal. começar, ó, 7 horas. Vamos? Vamos, Então tá. vamos começar. Não fixei nenhum tempo para duração da live. Eu vou deixar você falar até você quiser. A gente dá 1 hora aí, limite. Se precisar, a gente volta. Tá. Bom, Você se primeiro, apresenta um obrigada. pouquinho, como a gente está na Cagi, né? Eu acho que vai ter gente que segue você e vem para cá, e tem os seguidores da Cagi também que vão assistir. E eu vou gravar, depois eu vou jogar a live no canal da Cagi no YouTube. Então vai ficar, o pessoal vai poder acessar. Se você apresentasse um pouquinho, depois a gente Legal. fala da live, fala da técnica. Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigada aí pelo convite, né? Como você disse, a gente tem uma parceria aí bem bacana de troca de informação e também de serviços. E para começar aí, para as pessoas saberem, né? Eu sou Darlene Paula, eu atuo hoje como coach de carreira, mas eu também sou psicanalista, então tem essa importância de juntar as duas coisas, né? Porque o coaching, muitas vezes você tem um objetivo, então é presente e passado. Peraí, deixa eu só te perguntar uma coisa, você está gravando em outro dispositivo, é isso? Não, tô gravando no celular. Ah, tá. No próprio, na própria live, né? Na própria live. Ah, porque Você fica dando umas. fica para você, fica aparecendo alguma coisa? Não, fica dando umas interferências, mas tudo bem, vamos lá. Então, o coach, o que que ele é? Ele é presente e futuro. Então, você pega o momento atual e busca uma meta. A psicanálise, a gente estuda mais os conteúdos inconscientes, porque muitas vezes a gente quer ir para o futuro, mas a gente tem alguns conteúdos que fazem a gente ficar como uma bola de ferro lá atrás. Então, eu faço esse misto, para que a pessoa realmente performe. E antes até de falar da técnica, o que eu vejo que é bem importante a gente colocar, que a gente tem essa situação inconsciente, a gente tem. Inconsciente é quando a gente fica mais no automático. Uhum. E aí a gente acaba não performando, porque a gente fica com aquelas vozes internas, e aí talvez técnica nenhuma consiga ajudar se você não tomar a decisão de realmente fazer o que tem que ser feito, né? O que você se predispôs a fazer. Então, o meu trabalho, né, resumidamente aí, é fazer as pessoas, ser uma facilitadora das pessoas fazerem as ações para elas atingirem os objetivos delas, Uhum. tanto na carreira, né, quanto na vida pessoal. Claro que meu foco é muito mais na carreira, né? Hoje esse perfil da Arlene Paula eu trabalho a parte da carreira, mas eu tenho domínio e seu poder pessoal, que é para onde a gente entende que a gente tem que se potencializar para poder fazer as coisas acontecerem, né? Porque se a gente não tiver poder pessoal, a gente não tiver bem com a gente mesmo, muito provavelmente a gente não vai conseguir performar, né? E o que a gente mais quer
é performar, é fazer as ações, é acontecer, mas para isso a gente também precisa estar tendo poder pessoal. Então, resumidamente, aí esse é o meu trabalho. É muito E a Carlinha... importante porque alinha muito com o que a gente faz também, né? Que é exatamente o curso que a gente deu junto junto com a Fast Courses. A gente fala de processo, mas não adianta a gente entrar em processo se a pessoa que faz não quer fazer. Então, se quem tem esse alinhamento, vontade, querer o resultado, querer encontrar alguma coisa interessante, muito legal. Você fala, é uma curiosidade que tem que falar. Você fala de a psicanálise que fala de sombra. Oi? A psicanálise que fala de sombras. Sombra é um conceito que Jung, né, colocou que, na verdade, o Jung ele é um psicólogo analítico, mas ele foi discípulo de Freud. Freud foi quem, digamos assim, né, fundou a psicanálise, né, que é sobre os conteúdos inconscientes, e Jung, que fala de luz e sombra, é isso que você está falando, né, de luz e sombra. Ele tem esse conceito, que é um conceito bem bacana, né? Eu sempre também busco trazer para as pessoas que nós somos luz e sombra, né? Nós somos pessoas duais, né? A polaridade, certo e errado, bem ou mal, feio, bonito. Então, é um conceito da psicologia analítica, de Jung, mas que também a gente traz para a psicanálise, porque são os nossos momentos ali, digamos assim, não tão bons, e que é bem importante, já que você tocou nesse assunto, é bem importante porque também tem a ver com produtividade. A gente não pode, né, o que eu ensino para os meus clientes é que assim, a gente não pode negar essa sombra. Nós temos sombra, né? Só que a gente tem que acolher e buscar cada vez mais ficar na luz. Mas a gente tem sim, e só não potencializar, né? Porque, inclusive, esse momento que a gente está vivendo, ontem eu fiz 8 atendimentos. Inclusive, eu falei muito sobre isso, né? Sobre luz e sombra. Que a gente precisa, né, nesse momento, buscar cada vez ficar mais na luz. Porque o lado sombra tá aí, né? O tempo inteiro na televisão, nos grupos de WhatsApp, nos fake news. Isso é sombra. Sombra é fake news. Isso é sombra. E aí você vai dar foco aonde, né? Porque tudo que a gente coloca foco expande. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, não de assim, eu não sou sombra, não sou sombra. Eu também tenho os meus momentos sombras, né? Ontem, inclusive, um cliente me perguntou. Falou, Darin, você não tem nenhum momento que fica mal? Você tá sempre assim? Eu falei, claro que não, tenho também os meus momentos sombras, né? Agora, com tudo que eu sei, com tudo que eu já estudei, até pelo processo que eu já passei também de terapia e psicanalítico, eu busco acolher a minha sombra, entender a minha sombra e ir para a luz de volta, né? Respondi, Giovana? Eu vejo muita sombra, mas eu tenho 2 filhos, né? Então eu leio bastante sobre maternidade, e eles falam muito em relação a isso, falam que a maternidade é o seu confronto, se não queira, você confronta com as suas sombras, e você precisa abraçar a sua sombra. Acolher. Porque se a culpa materna, ela toma conta, você não consegue performar na maternidade. Acho interessante também. Ó, Ju, aí, Ju, que a gente vai fazer a live na Beijo, Ju. A Catarina fala que eu pareço a Ju. Mandando beijo pra todo mundo aqui. Um beijo, Ju, pra você. O Vinícius também aí é da minha rede. Que legal. Beijo, Vinícius, bom dia. E, pessoal, inclusive se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar alguma coisa aqui, a gente também tá disponível aí para responder. Isso. Enquanto você vai falando, eu vou monitorando aqui para a gente voltar depois, ou alguma coisa que a gente veja que encaixa, a gente vai respondendo. Legal. Deixa eu só explicar então, Dalin, como que a gente pegou aqui, né? Postou aquele vídeo muito legal das técnicas para se organizar no home office, e todas ótimas. E aí no final, o spoiler do vídeo para quem assistiu, a última técnica é a técnica Pomodoro. E aí você explica como você trabalha essa técnica no seu home office com o seu filho, né? Na vida pessoal. Eu queria que você falasse um pouco de novo e como que você aplica nos estudos, que aí é a sua parte profissional, né? Eu tive contato muito breve com a técnica Pomodoro,
foi fazendo o curso de administração do tempo, da CAGI. Eu tinha escutado ela muito. Aí eu caí numa pesquisa que entrei nela, falei assim, poxa, sabe, ficou assim, será que funciona? Porque eu sou uma pessoa que eu sento para trabalhar e se eu levo, eu saio do foco, eu demoro muito para voltar. Então, esses 25, quando eu voltasse, eu fiquei pensando assim, quando eu voltasse para os 20, eu ia demorar 10 para pegar de novo. Será que funciona? Será que 25 é suficiente para mim? Eu fiquei nessa, sabe, nesse embate, assim, então, pessoal, falei, não funciona, não vai dar certo. E aí eu vi você falando com resultado, e achei super interessante. Eu tinha achado a técnica interessante e achei o seu resultado interessante. Então, agora eu vou parar de falar e vou deixar você falar um pouquinho dela. Tá. Só para eu saber, pessoal, vocês estão escutando bem? Se puder dar um joinha aí, colocar coraçõezinhos também pra gente, que ajuda a entregar para mais gente da live, é bacana também. Porque para mim, quando você fala, tem um certo ruído. Uhum. Então, só queria confirmar com as pessoas que estão aí se está bem. Se puderem dar um joinha aí, é legal. Parece que eu tô com um retorno em você. É a mesma coisa que acontece aqui, que eu percebo com você. Parece que você está com retorno. Que coisa. Eu sei que o Paulo está monitorando. O Paulo dá um alô, se tá bom o som. Eu sei que quando eu entrei, o meu estava bom. Não sei se é o Darlene junto. Som ótimo das duas. Tá bom. Alô, tá bom. É ótimo. Então, o Daniel falou que o som da Giovana está muito baixo. Deixa eu ver se eu dou um jeito. Porque o ruim desse celular é que eu não consigo pôr o fone. Porque o fone está bem embaixo onde eu apoio. É igual o meu também. Né? Bom, também estou com retorno, Ana, também. Mas está falhando. O certo seria a gente fazer com fone, né? Mas não vai pra pôr. Você consegue dar pôr no seu? Eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr no meu. Também. A história de fone é verdade. Eu acabei de pegar. Olha como tá. Será que melhorou, gente? Dá para dar uma confirmada aí? Eu coloquei o fone, ver se ficou um pouco melhor. Se puderem dar um joinha aí, dizerem que tá bom. Tá melhor para vocês? Bom, para mim melhorou. Melhorou? Melhorou. Vou colocar. Dá licença, gente, vou ter que pôr a mão aqui um pouquinho. Vamos ver. Oi, deu certo? O meu eu coloquei. Então, eu acredito que talvez tenha ficado bom aí. Aí, o da Ana, a Ana falou que passou o retorno lá. Show. Então maravilha. Então vamos lá, né? O que eu penso que antes da gente falar de qualquer técnica, Giovana, é importante a gente colocar. Você precisa se observar, as técnicas existem, eu sou defensora disso. As técnicas existem, mas é importante que você se observe e veja o que é bom para você, que foi como você colocou. Será que realmente 25 minutos é bom para mim? Será que eu não vou demorar mais 10 minutos para recobrar a minha atenção em torno daquilo? E quando eu vou ensinar isso para as pessoas, eu sempre digo o seguinte, não tem certo, não tem errado, né? O que tem é o seu jeito e o seu jeito é o jeito certo. Então, antes de entrar na técnica, eu quero colocar algumas coisas aqui. Que eu sempre falo para os meus clientes que se você lembrar do vídeo, e depois as pessoas que não viram, eu acredito que seja interessante ver, a primeira coisa que eu falo é que você precisa fazer um planejamento. E por que você precisa ter um planejamento? Você precisa ter à vista tudo aquilo que você precisa fazer. Porque o cérebro, cada decisão que você tem que tomar, ele cansa. Né? Então, se você quer ser uma pessoa produtiva e você não tem essa lista, cada vez que você tem que pensar no que você tem que fazer, isso também serve para as crianças aí, né? A gente vai criando um cansaço, uma certa ansiedade, que
chega no final do dia, ou talvez ali pelas 2, 3 horas da tarde, dependendo do que você fez pela manhã, você já está esgotado. E aí, se você está esgotado, se você está sem energia, é claro que você não vai ser produtivo, você vai entrar para procrastinação. Porque o cérebro, segundo a neurociência, ele não foi feito para ajudar a gente nesses momentos de mudança, nesses momentos que a gente está vivendo aí, que foi uma mudança, né, de várias coisas, né? A gente, além de ter que estar vivendo com o que está acontecendo mundialmente, a gente também está tendo que viver dentro de um ambiente que muitas pessoas não estavam acostumadas, que é a própria casa, trabalhando. E aí, às vezes, com esposa, marido, filho. Então, essa adaptação, ela realmente, ela não é algo trivial. Não é algo fácil. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo na vida é fácil, mas nada tudo é simples, mas não é fácil. Né? Então, é simples você se adaptar, mas não é fácil, porque tem todo um contexto que você já não estava acostumado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse planejamento, é essa previsibilidade para o cérebro não ter que ficar tomando muitas decisões ao longo do dia. Tanto é que a técnica, ela fala isso, né? Eu vou falar um pouquinho dela de trás para frente, porque eu entendo que isso é importante. Então, você tem que ter essa lista que você tem que fazer. E aí, o que eu acrescento para as pessoas? Mais do que fazer a técnica, né? Porque a técnica, ela fala de 25 minutos, né? A cada 25 minutos, isso também tem uma explicação. O cérebro é um tempo que ele consegue ficar focado. E aí, para ele, foi estudado isso mesmo, né? Para ele, é bom que fique nesse tempo e descanse os 5 minutos, e aí depois, como você descansou 5 minutos, ele fica mais fácil trazer, recobrar a atenção nos próximos 25 minutos, mas você precisa entender como é que você funciona. Né? Eu, dependendo da atividade que eu faço, eu não consigo ficar só 25. Tem que ser 45, tem que ser mais. Então, você precisa ter essa lista de tarefas para entender e se adequar. Isso é uma das coisas que eu sempre falo de qualquer técnica que você pegar. Né? Porque, às vezes, a gente tem aí alguns perfis comportamentais que quer seguir a risca, né? Como é a técnica. A regra, tudo direitinho, e aí fica se matando, né? Gastando uma energia, porque às vezes tem essa diferença. E também, dependendo da atividade que você está fazendo, quer dizer, da tarefa, ela demanda um pouco mais. Por exemplo, se eu estou num atendimento, que alguns atendimentos é de 1 hora, alguns são de 2. Eu não tenho como fazer essa pausa. Né? Então, eu tenho que estar ali com a minha atenção. Tal. Então, essa flexibilidade, antes de entrar em qualquer técnica, eu falo para as pessoas que o mais importante é ter o mindset, né, a configuração da mente e da flexibilidade. Se entender, que eu vejo que é algo bem importante, para depois fazer. Tô me fazendo clara até aqui? Sim. Que eu entendo que isso é o primordial. É uma das coisas que eu fixo sempre nas pessoas, porque esse mindset, né, essa configuração de mente flexível para a sua adaptação. E por que eu falo isso? Eu tive alguns clientes, tem um livro que chama Milagre da Manhã, que ele fala para você levantar às 5 da manhã, para você fazer uma série de atividades, exercício, escrever, tomar água com limão, suco verde. Eu nem li esse livro, né? Mas eu entendo até que é bem legal. E que aí a pessoa quer acordar aquele horário, só que assim, toda a rotina dela, todas as atividades, a pessoa vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Ela não vai acordar assim. Então, ou não é? simplesmente porque eu não funciono de manhã. Não funciona. Exatamente. Você tem um relógio biológico que não... Acaba você com tem o dia. atividade, Acaba com o dia inteiro. Não é? Você até produz, porque você já acordou. Mas depois das 3 da tarde, 2 da tarde, não consegue fazer mais nada. Acabou. Que é completamente diferente do meu marido. Aí, acabou de colocar. Normalmente acorda às 4h30. Sabe aquela pessoa que tem pacto com o diabo, que acorda às 4h30 sorrindo? Então. Bom, eu sou assim. Eu acordo às 5 numa boa. Possível. Mas aí eu trabalho até 2, até 1h30, até as 2. Eu tô trabalhando numa boa.
Então, à noite é diferente para mim. Se eu acordo, vai 8h30, 8, eu consigo render mais até a noite. Eu tô acordada à noite. Mas se eu levanto muito cedo, 2 horas, aquela hora depois do almoço, nossa, é de dormir no computador mesmo. Acaba com a produtividade do dia. Então, isso eu penso que é o mais importante, porque hoje a gente está cheio de formulazinhas, né? Até quando eu vou fazer, e a gente tem que dar essas dicas, mas até quando eu vou colocar as dicas, que eu vou fazer esse tipo de coisa, eu fico um pouco assim, né? A gente dá sugestões, eu sempre prefiro dizer sugestões, mas que é muito importante que Tem que você ser adaptado entenda para sua realidade, né? como é que é a sua realidade, adaptar ela. Então, mais do que se preocupar em fazer a técnica, é entender como é que você funciona e usar o melhor da técnica. Eu penso, apesar de vocês serem de processo, que tudo é assim, né? Vocês Com falam de certeza. PDCA, é o PDCA, né? Que inclusive, como a gente vai deixar isso gravado, eu até peço que você fale um pouquinho do PDCA, porque eu vejo que assim, quando eu explico qualquer técnica, eu falo para a pessoa, ó, agora a gente entra no ciclo do PDCA. Né? Fala um pouquinho aí para a gente ter essa troca, né, do PDCA, que vocês estão de processo, falam bastante disso, né? Eu gravei um vídeo, acho que foi no sábado, do PDCA, mas a gente postou porque a gente tá falando de ferramentas, né? Então a gente postou um videozinho aí falando sobre o PDCA, falando da técnica, e que é o planejar, né? O plan, o fazer, o do, o checar, o check e o act. E aí ele roda, né? E aí começa tudo de novo. E a gente falou dos erros principais do PDCA, porque se passa pouquíssimo tempo planejando e checando, e se passa muito tempo fazendo e agindo. Então, você está apagando incêndio. Você faz, dá errado, você corrige. Faz, dá errado, você corrige. Mas você não para fazer o que você falou lá no começo. Planejar, que é o que tem que tomar mais tempo do PDCA, é o planejamento. E aí, no planejamento que eu já faço os indicadores, que eu vou checar, como que eu vou agir, qual é o meu plano B. Então, eu já faço tudo no começo. E depois eu ponho a ferramenta para rodar, né? Mas é muito importante que o planejamento venha primeiro. E aí eu acho que a adaptação, no caso da técnica, é adaptar para a sua realidade. Ela existe. Toda técnica e toda ferramenta existe. Né? Só que ela precisa ser adequada para a sua realidade, para a sua necessidade. Exatamente isso. Essa adequação, essa percepção é uma das coisas que eu prezo muito e insisto com as pessoas. Tudo que a gente falar aqui, se você provavelmente vai ver esse vídeo depois da live, né? Não tenha suas dúvidas, mas você precisa se observar, claro que fazer um planejamento e voltar a entender como é que você funciona, né? Fazer, colocar em ação, porque também a gente tem outro extremo, né? Às vezes também tem gente que planeja e não entra em ação. Aí também não tem os indicadores para saber se está ou não indo bem. Então, isso é de extrema importância que eu coloco para as pessoas. Porque hoje, as fórmulas prontas, elas estão aí para nos auxiliar. Você tem que entender como é que você funciona. Mas o planejamento, eu vejo que para qualquer coisa que você for fazer, né? Eu já peguei clientes que me dizem o seguinte: eu vou planejar, o planejamento vai furar mesmo. Para que eu vou planejar? Já nem começa, né? Já nem começa, né? Aí não começa, aí vira aquela bola de neve. Sim, você tem que ter essa configuração de mente de que o planejamento pode, sim, ter alguns ajustes, ou até você talvez tenha que mudar o rumo daquilo. Mas se você não tiver, né, tem até algumas frases que dizem o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem o planejamento, você acaba entrando em qualquer lugar. Né? Então, não é? Vocês que fazem processo, às vezes você não chega em empresas que você fala assim, poxa, se é uma empresa que tem um baita de um potencial, e se tivesse um planejamento, indicadores que estivessem no caminho, ela estaria muito mais na frente, né? Estaria mais tranquila. Não sei se você conhece a matriz de Eisenhower, que é aquela que fala da diferença da urgência e da importância. Não conheço essa. Ele fez 4... tá. Isso. Conheço. É importante, sei, da matriz do tempo. Isso, eu não lembro o nome. A gente falou dela no curso de administração do tempo e também tem muito a ver com o planejamento.
Até planejamento pessoal também. Tem muita gente que às vezes fica fazendo coisas que não tem nada a ver com onde você quer chegar. Então eu faço, vou fazer um curso de bordado. Mas tem a ver com o seu planejamento pessoal, com o que você quer atingir? Eu vou fazer um curso de mandarim, porque mandarim, todo mundo falou que tem que falar mandarim. Mas você vai trabalhar numa empresa que fala mandarim, então você fica fazendo coisas que não são importantes. Né? A mesma coisa na empresa. Você fica só resolvendo, apagando incêndio, fazendo só coisas urgentes, que muitas vezes não são importantes para chegar no planejamento estratégico, no resultado, naquilo que você planejou. Né? Então, você fica só rodando, fica só patinando e não chega a lugar nenhum. Então, primeiro você precisa entender o que é importante para mim, onde eu quero chegar. E aí, o que vier que é urgente, considerar se aquilo vai ser importante ou não. Senão você delega ou não faz. Né? Então, desculpa, né? Então, a gente precisa fazer primeiro essa análise do que é essa diferenciação, né? De urgência, de importância, para estabelecer onde a gente vai chegar. Senão a gente fica trabalhando no vácuo, na urgência, e aí não chega também no nosso objetivo. Né? Não tem essa reflexão, o que eu quero para mim, o que é a minha carreira, né? Qual o resultado da minha carreira. Às vezes, muita gente que vai reformular a carreira, que vai trocar de área, vai sair de uma área para outra, também não tem essa visão do que é importante para eu chegar na carreira nova. E fica só colocando competências que não tem a ver com o objetivo final. Então, também é interessante para ele determinar a importância. Isso acontece demais. Quantas pessoas vêm para o coach de carreira e elas estão cheias de pós-graduação, cheias de curso, né? Inclusive tem gente que fala assim para mim, eu vou fazer uma outra faculdade. Esse dia eu estava com uma cliente, ela falou assim, eu vou fazer uma faculdade de Direito. E o que eu falei para ela? Eu falei assim, mas peraí, você vai fazer a faculdade de Direito para quê? Para agregar no currículo. Eu falei assim, a gente já passou dessa fase de agregar currículo. A gente realmente precisa ter a competência estabelecida. Você vai tirar o OAB? Não, tirar o OAB é muito difícil. Eu falei assim, então, sabe, tem tanta literatura, tem tanta coisa. Entendeu? E hoje a gente, né, claro que tem muitas polêmicas em torno de faculdade, mas se você for fazer uma faculdade no nível dessa de direito, que você precisa tirar o OAB, tira o OAB, né, medicina, vai fazer a faculdade completa, porque às vezes você está com comportamento, você tem comportamentos que não estão te beneficiando e você vai lá, se enche mais de técnica, mais de competências específicas, só que seu comportamento não está adequado. Isso aí. Né? E aí não adianta, porque tem gente que tá cheio de diploma, cheio de... e não tem o comportamento. Então, assim, tem que estar seguido do comportamento. Então, a gente precisa olhar. E hoje tem, né, o que a gente chama de soft skills. Hoje tem muita gente falando, essa demanda bem grande para as pessoas também começarem a observar os seus soft skills e não só os hard skills, né, que são as competências técnicas. Aí você está se enchendo disso, mas você não sabe se comunicar. Você não tem bom relacionamento com as pessoas. Você não tem não se adapta, não é flexível, que é isso que a gente está aqui há praticamente 30 minutos falando, que não... eu gosto muito de insistir nisso. A técnica não funciona se você não tiver a configuração da sua mente para fazer o PDCA, né? Planejar, agir... E ir ajustando, né? Ter os indicadores, entendendo o resultado que você quer e ter os indicadores. Então, planejamento é bem importante. Colocado isso, né? A gente vai para a técnica, que ela foi uma técnica que um estudante lá da Itália, né? Estava tendo dificuldade de concentração e ele falou assim, nossa, como é que eu vou? O que eu posso fazer? E aí ele pegou um cronômetro, e lá na Itália, né? Como são tudo né? Como tudo macarrão, molhos, né? E lá tem um formato ele pegou um cronômetro desses de cozinha, que o formato era de um tomate, né? E aí ele começou a colocar o tempo ali, ele chegou em 25 minutos, que ele entendeu que para ele funcionava bem, né?
E colocou esse cronômetro e depois apelidou a técnica de Pomodoro. Então, o que ele percebeu? O que é a técnica em si? Ele percebeu o seguinte, que a cada 25 minutos que ele ficava concentrado em uma tarefa e descansava 5, né? E esses 5 ele faria qualquer outra coisa que ele quisesse, tomar um café, ir ao banheiro, até checar alguma... Naquela época não tinha rede social, porque essa técnica ele inventou em 1980, até fazer outra coisa, ele percebeu que ele performava muito mais quando ele fazia 4 ciclos de 25, na verdade 30, né? 25, 5, e depois ele pegava 30 minutos para fazer aquilo que ele quisesse. Então ele foi testando e viu que isso era razoável para ele, falou para os colegas dele de faculdade. Os colegas também começaram a fazer e deu super certo. Também começaram a perceber. Mas, de novo, o que eu coloco aqui? Você tem que perceber a tarefa, porque às vezes tem tarefa que você precisa ficar mais do que 25 minutos. Talvez você tenha tarefas que fiquem menos. E aí, na técnica, ele diz o seguinte, se você tiver que ficar menos do que... a sua tarefa terminar menos do que 25 minutos, aproveita para revisar. Ou para fazer qualquer outra coisa. Tá. Mas se for mais do que isso, você precisa se adequar. Então é bem importante que você tenha essa percepção da adequação. E como eu sou uma pessoa que tem uma facilidade de dispersar fácil, né? E hoje a gente está vivendo isso com muitas pessoas, né? O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o que mais se fala hoje, que a gente mais escuta também das crianças, né? Eu tenho muitos clientes que os filhos estão até tomando remédio para ter foco, né, a famosa Ritalina aí, para que tenha foco, porque eles são diagnosticados muitas vezes com TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, eu tenho essa coisa, eu disperso muito fácil. Eu me interesso por muitos assuntos, então foi uma coisa que eu tive que buscar para aplicar em mim. Eu tive que entender como é que eu funcionava, né, para poder aplicar em mim. Então eu entendo que essa técnica, ela é de extrema importância, ela é super válida, mas você precisa inicialmente entender como é que você funciona. E aí, quando eu tenho um filho de 6 anos, né? E aí, com essa coisa, quando ele estava indo para a escola, ficava fácil, né? Porque ele ia para a escola, eu aqui buscava entender como é que eram as minhas atividades, me focava ali, de vez em quando eu dispersava, mas tudo bem. Aí, quando veio essa semana de ficar em casa, da quarentena, né, do home office junto com o homeschooling, eu falei, Jesus, porque criança, né, seus filhos têm quantos anos? A minha mais velha tem 4 e o pequeno tem 1 e 8. Nossa, então... Atividades são, assim, sem tanta cobrança, não tem para entregar, né, na escola, tudo. Mas eles têm muita energia, eles querem brincar. Imagina! Estão muito quietinho aqui em casa. Eles são tranquilos mesmo? Muito. Ai, que horror, Dani. A primeira coisa que tem que abrir é a escola. Outro dia eu recebi uma piadinha dessas que quando inventarem a vacina, vamos dar pelo amor de Deus para as professoras, para as merendeiras vão voltar à escola, né? Porque realmente, assim, elas precisam de atividade. E o que eu comecei a perceber no meu filho? Que como ele não tinha uma previsibilidade do que ia acontecer, porque nós precisamos... Por que a gente fica ansioso? Ansiedade a gente fica no futuro. E a situação que a gente está vivendo é uma situação da gente... toda hora ficar quando estão quietos que temos problema, né? Opa, aí, como dizem, né? Eles são super ativos, é porque é saúde, né? Então, assim, isso é natural das crianças. Hoje elas têm muito mais estímulos que a gente. A gente tinha antes ainda o quintal, né? E hoje a gente mora em prédio, a gente tinha a rua, e hoje eles não têm mais isso, né? Você podia, né? Eu, pelo menos, fui criada em casa, um quintalzinho ali, mesmo com 1 ano e meio, 2, dava para ir andar de bicicleta, fazer alguma coisa. Hoje a gente não tem, então tinha claro que formiga, tatu-bola, né? Tinha um monte de coisa. Formiga.
Exatamente. E como a gente hoje não tem isso, eles têm outras coisas e a gente precisa perceber. Aí, estudando muito sobre produtividade, porque eu também dou curso sobre isso, ele coloca que decidir cansa, o cérebro, né, fica ali nessa ansiedade, porque a ansiedade é você estar no futuro e essa situação que a gente está vivendo, que a gente tem que ficar dentro de casa, se a gente não dá uma previsibilidade. Para a gente mesmo e para as crianças, vira o caos. É. Tava Porque até fica todo falando com mundo nervoso. uma amiga minha, ela até tá aqui, a Fernanda. A gente tá sem previsibilidade, porque a gente não sabe quando vai terminar, né? Então a gente tá vivendo assim numa base semanal, quinzenal, mas a gente não tá conseguindo enxergar lá na frente. Então pra gente também tá difícil, né? Porque a gente não enxerga o que a gente vai fazer depois. Então para dar isso para eles, passar essa segurança é bem complicado também, né? Por isso que eu penso que a gente tem que dar essa previsibilidade para eles, né? Já se tinha um movimento muito grande da gente ter foco no presente, né? As meditações em mindfulness, porque a gente tá sempre ali, então assim, no futuro. Então, agora, aquilo que de repente a gente não fez de lição de casa, de estar no momento presente, a gente está tendo que fazer a força, né? Porque senão a gente realmente vai ter tanto é que uma das grandes preocupações é que quando tudo isso passar, as pessoas elas vão estar mentalmente afetadas, porque elas estão Vão vivendo no sair futuro e não diferente, tem né, mais dessa realidade. futuro. E não tem, não é que não tem futuro. O futuro, antes você tinha até, não, se eu fizer tal coisa, eu vou ter tal resultado. Hoje o resultado está mudando de um dia para o outro, às vezes, né, de manhã para de tarde. Então, quando a gente tem essa situação, a gente fica ansioso e você também, né, diz que procura saber sobre a maternidade, pelo menos eu também percebo muito isso aqui com meu filho. A forma que eu estou me comportando, que eu estou me sentindo, porque o comportamento vem de um sentimento, o meu filho tá igual. Se eu estiver irritada, ele está irritado. E tanto eu quanto meu marido. É o espelho, é verdade. Eles sentem, né? Tanto é que eu sempre falo, na psicanálise a gente passeia, né, pela clínica infantil, eu não sou especialista nisso, inclusive chamei uma psicóloga amiga que é da clínica infantil e eles aprendem pelo exemplo. Né? Não é pelo que você fala, é pelo aquilo que você está apresentando. E quantas vezes eu fiquei mais irritada, ansiosa, e o meu filho era igual. Tanto é que meu marido falava assim, seu filho, ele brincava, né? Ele falava assim, é filho da mãe dele, né? Ele tá do jeito que a mãe dele tá. Hoje ele tá filho da mãe dele. Que o meu marido ele é mais tranquilo, né? Eu sou mais agitada. Tem o pessoal tá colocando alguma coisa aí, né? O Paulo tá colocando que todo o planejamento será afetado até janeiro, né? É isso, Paulo. Vai afetar tudo que tínhamos de modelo até janeiro de 2020. Né? Sim. Tudo que estava planejado vai ter que ser replanejado. Vai ter que ser replanejado. E aí, quando a gente percebeu toda essa irritação dele, né? Meu marido também aí tem esse conhecimento de como a gente se sente, do comportamento, ele falou assim, a gente precisa começar a dar previsibilidade. Mas uma das coisas que eu falo bem importante da técnica é que assim, não teve um dia que hoje a gente está fluindo super bem aqui, mas a gente não acordou um dia fazendo, dando certo e entrou no ritmo. A gente já está nessa construção, né? Que o meu marido também começou a trabalhar em casa há 4 meses, há 4 meses. Então, quando chegou a quarentena, a gente já tinha passado pelo PDCA, né? Já tinha buscado um planejamento, já tinha entrado em execução e já tinha ajustado algumas coisas. Então, hoje, e depois que entrou também, hoje isso começou a ficar um pouco mais tranquilo. Tem até uns quadros aqui atrás, ó, que são, esse aqui você conhece, né? Como se fosse um sambã. Que aí, ele entra aqui no quarto, meu filho, ele sabe que o post-itzinho azulzinho é a hora de ficar com ele. E aí meu marido também alterna com isso. Claro que, de repente, as pessoas vão dizer o seguinte, nossa, mas que perfeito, né? Como é que
nossa, que sorte que conseguiu isso, mas assim, não é sorte e nem é perfeito. A gente está em constante ajuste. Essa semana, eu acho que a gente já deve estar na terceira ou quarta da quarentena, eu tô Sim, perdida. acho que é a terceira. É a terceira. Essa semana, a gente hoje está na quarta-feira, ontem a gente, porque também no final do dia a gente busca fazer o quê? Entender, né? Checar aquilo que deu certo no dia e falar assim, isso a gente continua, isso a gente não continua, Uhum. né? Planejar o dia seguinte, né? Planejar o dia seguinte, né? Isso aqui, ó, isso aqui não foi legal, Uhum. vamos no próximo dia ajustar. E que, de novo, a gente entra no planejamento, né? Que, de novo, então, a técnica, ela é bem interessante, mas o planejamento, ele tem que estar ativo o tempo inteiro. E às vezes a gente, né? Ah, eu vou planejar, vai furar. Sim, mas se você não tiver esse planejamento, você fica perdido, qualquer caminho serve. Então, a gente faz isso hoje aqui, coloca para ele, ele tem os 30 minutos. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, ele vai ter 30 minutos a hora que ele acordar, porque eu não sei que horas ele vai acordar, muito provavelmente às 9h30, então eu não tenho atendimento esse horário, então ele vai ficar comigo. Meu marido falou assim, olha, fica aqui na manhã, você consegue ficar amanhã com ele? E aí é aquilo também, sabe? A gente relaxou em termos de tablet. Hoje ele está ficando muito mais tempo. Sim. Não sou especialista nisso, mas eu me lembro uma pediatra que eu levei ela falava assim, se for para te manter com a sua saúde mental bem, porque não adianta você não deixar ele ficar no tablet, Uhum. ficar irritada, né? Então até tem Brigando, um grupo de mães. degladiando o tempo inteiro, né? Se pode, se não pode, e o tempo, e monitorando. Realmente, É, cansa mentalmente. cansa mentalmente. Então, assim, a gente tá num nível que a hora que acaba a bateria, tá deixando ficar até a hora que acabar. Ah, nossa, então ele é super bonzinho, dá super certo, você fica super concentrada? Não, claro que não, né? Somos seres humanos, o planejamento falha, mas mais do que isso, é colocar para se concentrar ali, colocar a tarefa e dizer assim, eu vou ficar aqui pelo menos 25 minutos, ou adequar o tempo que a tarefa vai levar. Uhum. Né? A gente está falando em relação ao seu filho, mas eu acho que também é difícil. Eu estava tentando achar na internet, eu não encontrei. Eu vi uma figura faz um tempo, mas agora eu não encontrei, da técnica Pomodoro, que ele fala, não sei se ele que criou, depois o pessoal que estava analisando a técnica, eu acho que foi depois, porque para aplicar na empresa, falava o seguinte, que o desafio maior dela não é você, porque você controla seu foco de 25 minutos, eu vou ficar lá. É você fazer o seu entorno entender que você está no momento de foco, principalmente quando a gente está trabalhando dentro da empresa. Então, era uma baia, sabe aquelas baias de empresa? E a pessoa tinha um sulfite colado assim na porta, falando assim, estou em Pomodoro. Né? Era para quem está trabalhando saber que, bom, eu não, naquele Tô momento, focada. o telefone desligado, né? Ou não estou deixando mudo, não estou atendendo ligação, e para não interromper também, porque às vezes você vai, quando você está trabalhando, hoje é tudo baixo, não tem mais sala, o acesso é maior, mas a interrupção naquele momento é muito mais fácil, né? Então, uma forma de avisar seus colegas de trabalho que você está aplicando a técnica naquele momento, que não dá para interromper. Né? E aí que eles podem, você vai ter um tempo de intervalo, que aí sim, tudo bem, aquilo pode ser colocado, uma reunião pode ser marcada, mas que você tem um momento de foco que tem que ser respeitado. Então, eu acho isso muito, muito complicado com as crianças, é lógico que eles se adaptam com tudo, né? Então, eu achei muito interessante você falando no vídeo das 5 dicas, que ele sabe e ele espera, né? E que ele sabe que vai ser um tempo muito mais de qualidade naqueles 30 minutos do que se ele for interromper no meio dos 25, né? Então ele sabe que ele vai ter um tempo maior de qualidade, e aí ele espera, mesmo que seja, essa espera seja em tela, ou seja alguma outra coisa, alguma outra atividade, mas que ele tem essa previsibilidade e sabe que vai ser um tempo legal juntos. Né?
O que é importante colocar aqui é que ele soube, não foi fácil não, tá? Demorou um tempo até ele entender, foram vários, isso que eu quero colocar para as pessoas também, porque às vezes a gente tenta uma coisa, não dá certo e a gente desiste. Foram muitos dias, foram mais de uma semana para ele entender que, e ainda às vezes ele vem, ontem, por exemplo, aqui eu tenho uma porta para sacada aqui no meu escritório e uma porta ali, eu fecho aquela porta, e aí eu estava super concentrada aqui num atendimento, eu não percebi que ele puxou a porta aqui, ele entrou, daqui a pouco eu tava conversando com a pessoa, ele estava aqui atrás. Aquele vídeo do jornalista, né, que entra as crianças. Foi a mesma situação. Eu falei que se eu estivesse gravando, ele tava atrás. Eu tomei um susto, porque eu não vi ele entrando assim. Ele tem 6 anos, né? Então, assim, isso não quer dizer, aí eu pedi desculpa pra pessoa tal. Eu falei assim, eu não percebi, porque eu tenho 2 portas aqui, aquela tá fechada, né? Porque a pessoa consegue ver aquela. E eu não percebi que ele entrou. E então, assim, isso é também importante. Eu estou falando bastante de filho porque eu vejo que hoje é o maior desafio que a gente tem, mas a gente também tem esse problema com os colegas de trabalho e também com, às vezes, e-mail que você está ali aberto, vem as notificações ou notificações de WhatsApp, porque quando a gente fala de produtividade, o chefe da quadrilha são as interrupções. São as notificações. São as notificações. São as notificações, é verdade, gostei. Então, assim, as interrupções que entram, né? O pai das notificações é a interrupção de qualquer natureza, né? Tanto as notificações quanto as das pessoas. Então, você, inclusive, tem um estudo do livro, até tinha deixado ele aqui, Faça o Tempo Trabalhar para Você, que ela coloca uma pesquisa que diz que normalmente uma pessoa ela é interrompida 27 vezes ao dia. Só isso? Então, digamos assim, né? Interrupção de pessoas ou até de notificações, né? Foi um estudo que colocou. Aí ela colocou todo o número ali, que se você trabalha 8 horas por dia. E aí ela colocou. Aqui para procurar depois. Faço o tempo. Eu mando para você. Eu mando para você, inclusive, isso. Acho que eu vou até fazer um post e a gente coloca aí. Isso. Que a gente. Metade do tempo a gente ficou para recobrar a nossa atenção, que é como você falou, poxa, no início, será que se eu ficar 25 depois eu vou recobrar a minha atenção no mesmo ponto que eu parei, na minha concentração? Então, cada vez que você é interrompido, você demora, lá o estudo diz que você demora 10 minutos para voltar. Certinho. Para a concentração daquilo. Você falou em 10 também. E aí, claro que assim, depende do que você está fazendo também, né? Porque tem coisa que você está ali precisa tanto, eu já fui, hoje eu trabalho com desenvolvimento, mas eu trabalhei 23 anos na área de TI e eu fui programadora. E às vezes você está codificando um código, né? E aí eu falo, como a maioria dos meus clientes são de TI, você está codificando alguma coisa que você teve um raciocínio e às vezes não vão ser 10 minutos. E é uma linha, né? Uma programação é linha, né? É linear o teu pensamento. Raciocínio, é puro. Então, assim, se você tem ali o corte do seu raciocínio, é desesperador. Por isso que, às vezes, né, tem aquelas figurinhas que rolam aí pela internet, o programador irritado. Nossa, eu vi ontem, desculpa te interromper, que caso eu vi ontem à noite. Vida de programador, como a família pensa que aí é uma pessoa digitando, assim, muito no teclado. E como é realmente, é uma pessoa, assim, pensando em reflexão. Porque assim, você tem que saber o que você quer no final para poder fazer. Se você não tiver, não saber o que você vai sair no final, não adianta você ficar fazendo, né? Então, essas interrupções é o chefe da quadrilha. Então, assim, você precisa ter formas de falar com as pessoas. Quando eu treino as pessoas para serem performáticas, né, no ambiente corporativo, eu falo para ela, você precisa combinar, salvo se seu trabalho, você fica esperando as demandas do que você tem que fazer no e-mail, eu duvido, eu brinco com a pessoa, eu falo, eu duvido que você vai morrer se você ficar 2 horas sem ver o seu celular, sem ver o e-mail ou sem ver o celular. De novo, toda regra tem exceção, se o seu trabalho é com um WhatsApp ou alguma notificação ou e-mail, aí a gente tem que tratar a exceção e não a regra. Mas a maioria dos trabalhos, você pode sim ficar sem 2 horas
vê o e-mail e combina com as pessoas que de repente pode te trazer alguma coisa que seja urgente, a gente volta para aquela matriz do urgente, importante, combina com ela ligar, combina com ela fazer um acesso de outra forma e não pelas interrupções. E aí, essa coisa também dos colegas ficarem interrompendo, você também. Não, e o mais importante que eu quero colocar aqui não vai dar certo na primeira. Você não vai fazer, agora eu falei, agora todo mundo entendeu. Não é. Então, mas por isso que eu falo, né? A gente tem que entender a técnica na prática. Você vai ter que ir ajustando, vai ter que ir colocando, e talvez não seja 25, seja menos, talvez não seja. Você, né, tem que entender, talvez não seja só 5 minutos de intervalo, seja 1 hora, seja 2. Eu não sei se a Sarita tá. A Sarita tá aqui. Ela colocou assim, ó, técnica maravilhosa, uso no trabalho e principalmente nos estudos. Um beijo, Sarita. Conta pra gente como que você usa. Você usa ela certinho, como eles falam, né? 25 para 5, 25 para 5, ou você usa mais tempo? Como que você adaptou para você no teu trabalho, nos teus estudos? Antes dela responder aí, deixa eu só falar. Eu não uso a técnica, eu falei da técnica 25, 25, mas tem dia, de novo, que eu acabo colocando mais tempo, depende muito da tarefa. Essa flexibilidade, essa mentalidade de adequação é que eu entendo que precisa ser trabalhado em qualquer técnica. Né? Qualquer ferramenta que a gente for usar. E de você entender que ela pode ser adaptada, né, para cada dia, para cada planejamento, para cada momento da sua vida também. Tem dia que, dependendo se eu tenho à noite, que é o tempo que eu mais atendo. Ontem eu comecei às 18 e parei 10h30. Eu fui dar atenção para o meu filho a hora que eu saí, já era 11 horas. Então, assim, praticamente ele não teve noite com a mãe. Eu não tive esse intervalo, porque eu emendei um atendimento no outro. Então, essa adaptação, mais importante do que a técnica, é a adaptação. Penso que as pessoas têm que ter essa percepção. E a melhoria. É isso aí. Bom, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para a gente, ou da técnica, ou do planejamento, né? Se vocês quiserem colocar, alguém tiver alguma pergunta, que o papo foi bom, né? Olha, são 7h50. Faltam 10 minutos para o Instagram acabar com a gente. Passa super rápido, né? Passa super rápido. A gente vai papeando, vai falando de coisas gostosas, né? E vai embora. Eu fiz com a Tati, ela também é coaching, uma parceira nossa também, a gente estourou. Então, falando, começamos a responder algumas coisas, daqui a pouco o Instagram cortou. A gente tivemos que entrar de novo para responder algumas perguntas que passaram. Mas é muito gostoso. Muito bom. Sim, e o que eu percebo, né, se alguém aí tiver alguma pergunta, é bacana colocar, é que às vezes a pessoa pega a técnica e fica ansiosa porque não está conseguindo aplicar a técnica, qualquer uma, não só Pomodoro. Qualquer uma. Então, entender como é que você funciona, né? Igual foi a febre do milagre da manhã, as pessoas queriam fazer, e eu até falava para essa minha cliente, eu falei assim, faz o milagre da manhã às 8 da manhã, ao invés de fazer às 5. Então, se adequa. A mensagem que eu gostaria que as pessoas ficassem aqui é ter alguma técnica, mas se adequar a ela. Alguém colocou aqui alguma coisa. O Rodrigo falou que acha a gente divas rainhas. Obrigado, também acho. Olha a Sarita colocando aqui pra gente. Ó. E o Paulo falou que gostou da live. Obrigado, Paulo. Nos estudos, uso 25 e paro 5 por algumas horas. Já no trabalho, faz 25 e para 1 hora, pelo menos por dia. Infelizmente, muitas pessoas não têm noção. Sarita, é verdade. Esse respeito, né? Mas eu acho também importante você falando assim, me lembrou de uma frase que fala assim, a sua urgência não é a urgência do outro, né? Mas para o outro é 100% de urgência. Isso eu achei muito interessante, porque a gente fala muito em relação ao atendimento ao cliente, né? O cliente tem uma necessidade lá, um produto defeituoso.
Aí ele vai fazer uma reclamação lá no saque. Para a empresa, pode ser 1% da reclamação que ela tem, aquele produto defeituoso, mas no lado do cliente é 100%. Né? Para ele representou 100%. Então, às vezes você está lá no teu tempo de concentração, mas a pessoa vem com uma urgência que para ela é 100%. Né? Então, a gente fica assim, poxa, tem muita gente que interrompe, que tem a sua própria urgência, mas não enxerga a minha urgência. Então, também é um trabalho de conscientização, né, de perceber... Nossa, minha voz está falhando, deixa eu tossir, peraí. A gente tá falando muito, vai falhando agora. Por isso que eu tô aqui com a água. E também é um trabalho de conscientização para que a pessoa também entenda que se ela vai te interromper, mas ela não vai ter a sua atenção 100%, porque você está naquela concentração. E o seu tempo de qualidade, quando você parar para atender, a sua resposta vai ser muito mais assertiva. Você vai estar muito mais disponível para ajudá-la a resolver o problema, né? Então, também tem uma conscientização de você criar no seu entorno. Eu acho que legal é você chamar e falar assim, ó, vem cá, senta aqui comigo, eu vou te mostrar como que eu tô fazendo. E ensina, né? Porque, às vezes, quem tá interrompendo não aplica. Não sabe como aplicar a técnica, né? E não conhece, não tem, ela tá vivendo no automático. Agora você que tá aqui tomando conhecimento. Quando a pessoa passa por um processo de coach comigo, eu falo assim, agora você saiu da ignorância no sentido de não conhecimento, e agora você vai ter que passar isso para as pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas não têm esse conhecimento, elas ignoram. Então é bastante importante, a comunicação tá sempre sendo refinada, vamos dizer assim, que é o nosso maior desafio, né? É a comunicação. 80% dos projetos, eles acabam não cumprindo prazo e custo, porque a comunicação é falha. Uhum. É verdade. É o que você falou, desenvolver outras competências, que aí entra não só aprender a aplicar a técnica, mas aprender a comunicá-la para o outro, né? É um pouco de inteligência emocional aí também, né? Sim. E aí, a partir do momento que você coloca isso, se coloca na comunicação, tanto é que quando eu vou fazer processo de coach com as pessoas, eu falo assim, uma das coisas que eu mais trabalho e que eu mostro para ela é a comunicação. Né? Porque a partir do momento que você sabe a expectativa, a comunicação interna, né? A expectativa que você tem para com você mesmo, né? A intrapessoal e com as pessoas elas entendem, mas não é às vezes um processo assim que você vai falar da primeira vez e mesma coisa com criança e já vai entender e já vai entrar no fluxo. Então, duas coisas que eu gostaria muito que as pessoas saíssem dessa live é entender que é um processo, né? Na verdade, contínuo, né? Contínuo. E daqui a pouco você entrou num fluxo bacana com aquela pessoa, mas vem outra. E aí a gente tem que ter esse discernimento de que tem esse conhecimento, que já saiu da ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecimento, treinar as outras pessoas também. Sarita, manda essa live para quem você acha que precisa assistir, tá bom? Tem fã aí de sua, né? Adriana. Uma super fã. Dali, então, vamos encerrar, senão vão cortar a gente. Fala seus canais, como que o pessoal te acha. Fala um pouco do teu Instagram profissional que você criou, que tá muito legal também, que eu tô seguindo também agora. Tá. Tem esse Instagram, que é o Darling Paula _, onde eu falo de empregabilidade na prática, né? As pessoas cada vez mais manterem aí seus trabalhos e terem condições de ir para outros lugares, né? Não só de ir para outras empresas.